nós temos então que usar a chave correta para poder ler a palavra de Deus. E a chave correta é enxergar Jesus, como eu disse. A chave correta é enxergar Cristo. Enxergar o princípio do que Cristo quer ensinar para nós. Sabe, se você encontra Cristo, aquela letra que está ali escrita se torna vida dentro de você. Se torna fé dentro de você. Então o seu desafio, ao se chegar à palavra de Deus, é enxergar Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Então vamos para um pano de fundo. O que está antes de acontecer esse livro de Ruth, a história que está ali? Tem um livro antes, que é o livro de Juízes, no capítulo 21, no versículo 24 ao 25. Abra, por favor, a palavra. E olha só o que está acontecendo nos bastidores nesse livro. Então, os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava que era mais reto. Olha só que interessante. No final do livro de Juízes, os juízes, irmãos, foram levantados por Deus para julgar o povo de Israel. Tendo em vista que em Israel não existia rei, não existia governante, os juízes foram levantados por Deus e ungidos por Deus para julgar o povo. E para trazer juízo sobre os inimigos do povo de Israel. Um dos juízes, para você lembrar, é Sansão. Acredito que todos aqui já ouviram falar de Sansão. E ocorre que no final do livro de Juízes, não havia mais juízes sobre Israel e nem governantes. E cada um fazia o que queria. Cada um andava do seu próprio modo. Cada um lidava com a sua vida da sua maneira. Então, se o pastor Alex me ofendeu e eu quisesse matar ele, eu faria isso de acordo com o que eu pensasse. Assim era naquela época em que Ruth estava vivendo. Em que Noemi também, sua sogra, estava vivendo. Então esse é o pano de fundo. Que tempo terrível. Se eu quisesse roubar ou matar, eu poderia fazer. Não tinha governante, não tinha rei, não tinha como haver isso. Você vai ver por que depois. Então a nação de Israel estava vivendo nesse tempo. Mas Deus, pela sua infinita bondade, irmão, lembre disso, sempre em tempos tenebrosos, em tempos escuros, Deus levanta um povo. Sabe, nós estamos vivendo dias tenebrosos, escuros, mas Deus tem levantado um povo. Sabe, e Deus aqui, na sua infinita graça, Ele vem apresentar a nós, através da história de Ruth, a bondade e a misericórdia dEle, o favor e a graça dEle. O povo de Israel estava vivendo independente de Deus, obstinado, não queria nada com Deus, nada. E dentro desse cenário todo, Deus apresenta o seu favor e a sua graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe, nesse tempo então estava abundando o pecado. O povo se revoltou contra Deus. Havia uma abundância de pecado, mas superabundou a graça sobre eles. Nós vamos ver daqui a pouco. E isso tem muito a ver comigo e com você. No tempo em que sua vida era torta, você não queria nada com Deus, ou nem sabia que Deus existia, mesmo assim Ele te amou. E ainda quando você era inimigo dEle, a Bíblia diz, Ele te salvou, enviando e provando o seu amor através do seu Filho. Então no tempo tenebroso da sua vida, Deus manifestou a abundância de graça. Isso é para nós hoje. Então, continuando, próximo livro, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus filhos. O que tinha na terra, irmãos? Fome. Guarda essa palavra, fome. Sabe? Nesse período, houve fome na terra. Depois de vários juízes julgarem, depois de vários juízes se levantarem em nome do Senhor, o povo não aprendia. O povo se rebelava.
o povo não buscava a Deus e o povo não se voltava para Deus. Consequência disso, houve o quê? Fome. Foi Deus que enviou a fome? Fala assim comigo, não. A terra que enviou a fome. Mas Deus queria abençoá-los, mas eles não se voltaram para Deus. E a rebelião do homem, então, trouxe fome. Mas aonde que o pecado abundou, irmãos? Mais uma vez, a graça superabundou, amém? E qual que é o princípio espiritual aqui? Se volte para Jesus. Se volte para Jesus. Talvez na sua vida você não está passando fome, mas talvez é a fome emocional que você está vivendo. Talvez é a fome no seu casamento que você está vivendo, a crise. Talvez é a fome na sua família. Talvez é a fome em diversas áreas, no seu trabalho, fome financeira, seja ela qual for. O princípio é, se volte para Jesus. Abra em Isaías, no capítulo 45, versículo 22. Então nós vemos que nesse momento não havia comida na terra em que eles viviam. E vemos um homem que morava na cidade de Belém. Se vocês não lembram, Belém é a cidade que Jesus nasceu. Jesus era de Belém. E esse homem morava em Belém. Belém significa casa do pão. Então, olha só que interessante. Em um tempo em que a casa do pão não tinha pão, em que Belém não tinha pão, em que a casa do pão não tinha pão, por causa do pecado, o que aconteceu? Saíram da terra que Deus havia dado para eles. Sabe, eu te pergunto nessa manhã, o que Deus tem dado para você? Que lugar que Deus tem te encaixado? Aonde Deus tem te estabelecido? Quando vier a primeira crise, você vai sair correndo? Quando vier a primeira fome, você vai sair fugido? Quando vier a primeira guerra, você vai correr? Foi isso que esse homem fez. Mas o que Deus falou na palavra dele? Em Isaías, como eu disse, 45, 22. Olha, voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ou seja, quando vocês estiverem fome, gente, quando vocês estiverem passando aperto, quando vocês estiverem passando dificuldade, se volta para mim. Se volta para mim. Esse é o propósito de Deus. Quando você estiver em aperto e dificuldade, passando fome, alguma necessidade na sua vida, nos seus relacionamentos, se volta para mim. Mas o que aconteceu? O Elimeleque, que nós vamos ver daqui a pouco, esse homem lá de Belém, pegou a sua família e no início da fome, fugiu. A Bíblia diz que ele fugiu. Ele saiu do local da sua herança, da terra que Deus havia lhe dado, e fugiu. Não creu no Senhor. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Sabe, isso é um princípio espiritual. Toda vez que você estiver em aperto e dificuldade, corra rápido para o seu Pai. Se volte para Ele, Ele vai te salvar. Muitas vezes a gente pensa que Jesus é o Salvador apenas do inferno, não é? Mas o que se esquece é que um dos títulos, um dos nomes de Jesus é Salvador. E não é Salvador só do inferno. Ele é Salvador de tudo. Em todas as áreas. Em qualquer área da sua vida, Cristo te salva. Aleluia. Agora o povo está pegando. Sabe, não é indo para outro lugar que seu problema vai resolver. Não é fugindo do seu problema que seu problema vai ser resolvido. Por que eles fugiram, irmãos? Eles tinham medo de morrer de fome. Eu vou deixar minha família aqui nesse país passando fome? Não vou deixar eles sofrendo isso não. Eu vou lá para Moab, que é outro país. Daqui a pouco a gente vai ver. Sabe? Qual que é o princípio espiritual? Não fuja dos seus problemas. Não fuja. Irmãos, vou te falar uma coisa. Você pode estar numa batalha na sua vida hoje. Mas lembre-se de uma coisa. No final, quem vence é você com Cristo.
Você pode estar sozinho, 1 milhão contra você. No final, você vai vencer com Cristo. No final, a vitória é sua. Sabe, eu estava meditando sobre o problema, né? Problema é algo a parte de Deus, que Deus permite mesmo. É como uma brasa viva. Um problema é como uma brasa viva, te aquecendo para você se voltar para o Senhor. Sabe, você vai ver na palavra de Deus, toda vez que vinha problema, o povo se voltava para Deus. Quando o negócio estava bom demais, andando por ali, por aqui, nada acontecendo, aquela brisa suave, o povo se esquecia de Deus. Viu o problema, o povo se voltava para Deus. O problema é um evangelismo, é um evangelista. Por que você foi para a igreja? Ah, pastor, um dia eu escolhi. Mentira! Um dia você estava lá oprimido na sua casa, doente, precisando de algo, e Deus usou do problema para te trazer para Ele. Deus te deu o problema? Não, mas Ele permitiu o problema para que você fosse atraído a Ele. Glória a Deus pelos problemas, irmãos. São os evangelistas dessa época. Amém? Então vamos ver quem que é esse Elimeleque. Elimeleque, então, ele está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz então que este homem, que se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion. Fala assim, Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Sabe, eles deixaram a terra que Deus havia dado a eles. Eles deixaram a terra que Deus abençoou eles e foram para uma terra chamada Moabe. Moabe, irmãos, é uma terra amaldiçoada. Ela surgiu, esse povo surgiu de um incesto. E esse povo foi amaldiçoado. E eles foram, então eles saíram da terra da bênção, que naquele momento estava passando fome, e foram para a terra da maldição. Olha a gravidade da escolha de Elimeleque com a sua família. E, apesar de tudo, o povo de Deus, quando passa por adversidades, você vai ver na história, eles são preservados. Quer ver um exemplo disso? José do Egito. A Bíblia diz que naquela época, naquele tempo, toda a terra ia passar fome. O que aconteceu? Através de José, as pessoas não morreram de fome. O povo de Deus é preservado nos momentos de crise. Sabe, nós não sabemos o que vai dar prosperidade daqui a uns anos. Mas vai vir às suas mãos, porque o povo de Deus é próspero e é preservado. Você não vai passar fome, amém? Vai ter pão na sua casa, e mesmo que nesses momentos de dificuldade, apareça que não. Aparentemente, te mostra o contrário. Mas, outro exemplo, Abraão, em nenhum momento da palavra de Deus, até nos momentos de fome na terra, ele passou dificuldade. Deus o preservou. Da mesma maneira, muito mais do que Abraão, você e eu hoje, vamos ser preservados no dia mau. Amém, irmãos? Outro exemplo, Isaac. Deus fala para ele, sai desse lugar e vem para esse que eu estou te dando. Chegou na terra, irmão, sabe o que tinha lá? Fala assim comigo, fome. Havia fome na terra que Deus mandou Isaac. Talvez você chegou aqui nesse país e passou tanta crise, né? E havia fome, e havia necessidade, seja ela qual for. E o que aconteceu? Deus falou para Isaac, semeia na terra. Mas pera lá, está uma seca terrível aqui. O povo está passando fome, e Deus está me mandando semear na terra. Isso, lança semente, semeia, que eu vou te abençoar. O que faz você prosperar, que faz você avançar, que faz você ser restaurado, é a bênção de Deus que está na sua vida. E aí o que acontece? Isaac semeou na terra. A Bíblia fala que ele colheu a 10 por 1. Não. A 20 por 1, também não. A 100 por 1, irmãos. O que ele semeou naquela terra, ele colheu a 100 vezes mais.
Essa é a bênção de Deus para mim e para você. Só recebe quem fala amém mesmo. Sabe? Isso é um princípio espiritual. Tira os olhos das circunstâncias, tira os olhos do mundo e coloca os olhos em Cristo. É um princípio espiritual que está acontecendo aqui no livro de Ruth. Sabe? Eles fugiram então do propósito de Deus. Olha, eu estou aqui hoje em nome de Jesus para te exortar em amor. Para de fugir do propósito de Deus. Para de fugir do propósito de Deus para a sua vida. Para de fugir do que Deus tem preparado para você. Para. Sabe, mesmo assim então, diante de todo esse cenário, eles fogem. Como eu disse, Moabe era uma terra amaldiçoada. Porque eles olharam para a circunstância, eles fugiram. Irmãos, olhar para a circunstância é um problema sério na vida do crente. Não fica avaliando o amor de Deus para a sua vida baseado na circunstância. Porque as circunstâncias, ela não representa o amor de Deus na sua exatidão. Sabe? Deus te ama tanto, tanto, que Ele deu seu Filho amado, que era único. Então, Deus prova do seu amor dando o seu Filho. É dessa maneira que você tem que exercitar que você é um filho amado. Não olhando para as circunstâncias. Pastor, mas eu não estou vendo nada. É assim mesmo. Você não precisa de ver nada natural, não. Mas Deus, no seu tempo e do seu modo, vai abrir portas, vai abrir formas, vai te dar sabedoria, discernimento, graça, para você alcançar aquilo que tem desejado nele. Amém? Porque Deus amou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, se você está nos visitando aqui hoje, esse é um versículo para você. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. A forma de Deus amar é dar. A forma de Deus expressar amor é dando. Ele não deu qualquer coisa, Ele não deu mais ou menos, Ele não deu pouco, Ele deu tudo. Seu Filho amado. Em meu favor e no seu favor. Sabe, que interessante, Deus amou o mundo porque Ele deu o Filho. Vou perguntar de novo, talvez os irmãos não entenderam ainda. Deus amou o mundo porque Ele deu o Filho? Só tem alguns irmãos ousados aqui a falar hoje. Fala assim comigo, não. Deus amou o mundo e por isso Ele deu o Filho. Entendeu a diferença, irmãos? Ele não deu o Filho e por isso amou o mundo. Ele já amava o mundo e por isso deu o Filho. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Deus te amou tanto, de tal maneira, de uma forma sobrenatural, que nós não podemos imaginar. E resultado desse amor foi entregar o seu Filho amado em seu favor e em meu favor. Amém, irmãos? E quando então você passar dificuldade, você passar fome, não fuja da terra que Deus tem te dado. Não fuja daquele problema que você tem que enfrentar. Não fuja da posição que você está em Cristo. Amém? Jesus é o local da nossa habitação, amém? Nós habitamos nele. E por outro lado, ele habita em nós. Que alegria, né? Ele então é a terra que nos foi prometida. Nós habitamos nele hoje. Nós vivemos nessa terra. E essa terra também representa a igreja, o corpo dele. Então, quando você sai por conta de um problema, você está deixando a terra da qual Deus te deu. Mais uma vez, fala para a pessoa que está ao seu lado, se volte para Ele. Aleluia. Continuando, nós saímos do propósito de Deus, mas Deus nos traz graciosamente de volta. Nós vamos ver aqui no livro de Ruth, como a graça de Deus opera. Apesar de mim, Deus me abençoa. Apesar de você, Deus te abençoa. Ele não nos abençoa porque nós fizemos algo bom ou ruim.
apesar de nós, Ele nos abençoa. Nós vamos ver então que Elimeleque, ele, quando vai para Moabe, ele leva toda a sua família. Irmãos, uma decisão na sua vida influencia não só a sua vida, querido. Deixa eu te contar, influencia a sua família, influencia as pessoas que te cercam, influencia todos à sua volta. Uma decisão sua influencia a próxima geração, uma decisão sua influencia os seus netos, uma decisão sua influencia a sua eternidade. Que você tenha sabedoria e graça de Deus para decidir. Porque o que você decide hoje, nós vamos ver no livro de Ruth, vai influenciar gerações à frente, se Jesus não voltar. E Elimeleque significa, como eu disse, nada está na palavra de Deus por um acaso. Elimeleque significa, Deus é o meu rei. Mas quando veio a fome, ele não honrou o nome de Deus, ele fugiu. O nome dele significava, Deus é o meu rei. Aí veio o problema, Deus não é meu rei, não, deixa eu fugir. E fugiu. O que é pior, levou a esposa e os 2 filhos. A esposa chamava Noemi. Noemi significa agradável. Ela é uma mulher talvez muito agradável. E tinha esse nome. Mas os filhos, e nunca coloque o nome dos seus filhos. Nunca coloque o nome dos seus filhos com esse nome. Malom significa doente. Imagina, você chamando seu filho hoje aqui, ô doente, vem aqui. Ô doentinho, vem aqui, meu filho. Esse era o nome, que loucura. Como que o pai coloca o nome do filho assim? A mãe tem um nome tão bonito, ele também tem um nome tão bonito, mas põe o nome no filho de doente, ô doente. Esse era o significado do nome dele. O outro filho dele, para não perder o padrão, chamava Quilion. Quilion significa morrendo ou desfalecendo. Ô morrendo, vem aqui morrendo. Morrendo, eu vou te dar uma surra hoje. Esse era o nome que ele colocou nos filhos, irmãos. Irmãos, nada está na palavra de Deus sem propósito. Como eu disse, até uma vírgula, lembre disso. Em resumo, ele levou a agradável com ele, junto com o doente e o morrendo, para ir para a terra da maldição. Misericórdia. Sai dessa. Só de ler isso aqui eu já fico mal. Mas esse foi o papel do Elimeleque. Olha como uma decisão influencia toda uma família, todos os seus filhos, influencia tudo na sua vida. Deus te dê graça para escolher as coisas que Ele tem para você, para que você permaneça no lugar que Ele te colocou. Sabe, continuando o texto, lá em Ruth, no capítulo 3, versículo 3 ao 4. Olha o que aconteceu depois, irmãos. Eles foram para a terra de Moabe, a terra da maldição. Olha só, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Rapaz, eles fogem do local da bênção, do local que Deus nos estabeleceu, porque eles estavam com medo de quê, irmãos? Morrer. E eles vão para outra terra e lá eles morrem. Meu Deus! Quão sério é você tomar uma decisão que não vem da parte de Deus? Quão sério é você tomar uma decisão da qual Deus não colocou no seu coração? Você tem que estar sensível. Glória a Deus por essa palavra, porque é um período que nós vamos estar jejuando. E período de jejum, irmãos, é o período de você estar sensível diante de Deus. Sensível por aquilo que Ele quer para você. Amém? Fugir da fome, então,
para não morrer logo após fugirem. Aquilo que eles temeram aconteceu com eles. Nada está na palavra de Deus sem propósito. Sabe o que significa órfã? Parte de trás do pescoço. Em outras palavras, a nuca. O nome dessa mulher era Nuca. Parte de trás do pescoço. Ruth, como eu disse no começo, bela amiga. Eles moraram então por 10 anos na terra de Moabe. 10, na palavra de Deus, significa provação. Passaram por uma provação de 10 anos, num local onde Deus não os havia estabelecido. Qual foi o resultado de sair do propósito de Deus? O resultado foi morte. O resultado foi perder o que eles pensaram que ia ganhar. Te exorta em amor. Não saia do propósito de Deus. Não saia do propósito de Deus. Não saia daquilo que Deus tem estabelecido sobre a sua vida. Sabe, dentro dessa tragédia, Deus manifesta graça e amor. Pastor, como assim? Morreu o homem, morreu os filhos, ainda tem como? Sim, tem. Deus, ele é tão poderoso, irmãos, que ele transforma maldição em bênção. Você nem percebe muitas vezes, mas Deus está agindo. Sabe, a boa notícia é, apesar das suas escolhas, Deus te abençoa. Apesar de mim, Deus nos abençoa. Apesar. Em Ruth, no capítulo 1, versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Sabe, a Bíblia fala que o Senhor se lembrou do povo dele. O povo dele é preservado, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Se lembrou como? Dando. Mais uma vez, dando. Dando o quê? Pão. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão de Deus. O Senhor se lembrou de mim e de você dando Cristo. Dando pão. Jesus nasceu em Belém, casa do pão. Amém, irmãos? E o que acontece? Depois que ela ouviu que Deus havia se lembrado do seu povo, dando pão, ela resolve então, Noemi, voltar para o seu povo, voltar para a posição da bênção, voltar para o lugar que Deus escolheu para ela. E o que fez ela voltar então, irmãos? Fala comigo, a bondade de Deus. Foi por causa da bondade de Deus que ela resolveu voltar para sua terra. Por que ela não voltou antes? Por que ela não voltou no primeiro ano, quando o marido morreu? Por que ela não voltou depois, quando os filhos morreram? Mas ela voltou quando ela ouviu dizer que o pão havia retornado para a terra. Por causa da bondade de Deus ela voltou. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa da bondade de Deus. Sabe por que você entregou sua vida para Jesus? Por causa da bondade de Deus. Sabe por que você se arrepende? Porque Deus é bom. E a bondade dele é que te leva ao arrependimento. Sabe, em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, lá diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, o que te leva ao arrependimento? O que te leva a voltar para a terra da qual Deus quer te abençoar? O que te leva a permanecer nessa terra? É a bondade dele. É o juízo? Não, é a bondade. Graças a Deus, irmãos, aqui não está escrito que Deus é rico em juízo. Aqui está escrito que ele é rico em bondade, em longanimidade, é rico em tolerância. E essa bondade que te leva ao arrependimento. É essa bondade dele que nos faz voltar para ele, amém? Você veio viver em comunidade, irmão. Você veio viver como igreja. Você veio ser igreja. Você está aqui hoje por causa da bondade de Deus.
foi porque ele voltou à casa do pão. Não deixe a sua igreja, não deixe o local que Deus estabeleceu, quando as coisas ficarem ruins. Sabe, muitas vezes, alguns irmãos saem da igreja por quê? Porque teve algum problema. Porque a coisa ficou ruim. Muitas vezes você quer desistir de um propósito que Deus estabeleceu na sua vida, por quê? Porque algo não está dando certo. Ficou ruim. Mas o que Deus fala? Para você ir resolver? Não, Ele fala, volte-se para mim. Volte-se para Ele. Volte-se para Jesus. Que Ele vai resolver para você. Essa é a graça dEle. Mas o que a gente quer fazer? A gente quer dar nosso jeito. Então você quer fazer conta. Mas não vai dar certo. No final do mês não vai ter. Mas nem chegou o final do mês, você já está falando que não vai ter. Não, assim não vai dar. Não, e tentei fazer isso, não deu certo. Você começa a fazer conta, planejar. Querer resolver do seu jeito. Mas Deus está falando, volte-se para mim, para com isso. Ei, para de fazer conta. Ei, para de ficar pensando, planejando. É só voltar para mim. Mas não. Você quer ter o controle. Você quer ter o domínio. Mas a Ele tem um domínio sobre todas as coisas, não é você. Ele tem um governo sobre todas as coisas, não é você. Mas não. Assim eu não estou tranquilo, pastor. Não estou em paz, pastor. Não estou dando conta. Sim, volte-se para Ele. Vai para Jesus. Volta para Ele. O problema está te levando, é para você voltar para Ele. Não é para você ir embora, não é para você sair, não é para você deixar de fazer isso ou aquilo. É para você se voltar para Ele. Estão comigo, irmãos? Sabe? Deus sempre vai dar pão. Prova maior é que Ele deu o Filho dEle, que é o pão da vida. A Bíblia diz que se Ele já deu para nós o mais importante, que é Cristo, o que dirá das outras coisas? Outras coisas são outras coisas. São irrelevantes diante de Cristo. Sabe, talvez hoje, antes de você vir para o culto, o diabo colocou na sua mente. Tem coisa melhor para fazer hoje. Talvez fazer uma viagem para Orlando. Talvez ir para a praia. Sabe, pode ser verdade, deve ter coisas melhores mesmo para fazer. Mas é só aqui que tem vida. Só aqui que tem o pão da vida. Só aqui que você é alimentado com vida. Amém? Continuando o texto, voltando aqui para o texto. Rute, capítulo 1, versículo 7 em diante. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi. Quero que você imagine a cena, irmãos. Senão você não vai entender. Rute agora está voltando para a terra da bênção. Aliás, Noemi está voltando agora para a terra da bênção. Com as suas 2 noras, cujos os maridos tinham morrido. Então morreu o sogro, os 2 maridos. E agora ela está voltando para a terra da bênção, da posição que Deus estabeleceu para ela, junto com as suas noras. Aí no meio do caminho ela está andando e fala, mas espera lá, para que eu estou levando as minhas noras comigo? Elas são dessa terra aqui, a família delas está aqui, para que eu vou levá-las comigo? Não, olha só o que ela fala. E de voltar cada uma para sua casa, para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós os achem com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, ou seja, casa de novo, minhas filhas. Vai morar na terra de vocês, vai ficar junto com a mãe de vocês, não vem comigo para minha terra não. E casa de novo, vocês sejam felizes. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, Noemi insistiu, irmãos, voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho a esperança, ou ainda que nesta noite Deus me desse um marido e filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão.
Olha só, irmãos. Está imaginando a cena aí? Vocês estão lá dentro da história de Ruth? Está indo para Israel, Ruth, voltando para a terra da bênção. E aí no meio do caminho ela falou, não, vou fazer isso com essas meninas. São como filhas, eu quero que elas casem de novo, quero que elas sejam felizes. E o melhor lugar para elas, muito provavelmente é aqui, junto com a família delas. Volta, minhas filhas. E aí no final ela pega e fala, olha, Deus descarregou sobre a minha vida a sua justiça, a sua mão poderosa, e por isso que eu estou sofrendo desse jeito. Ela colocou a culpa em quem, irmãos? Em Deus. Sabe? Noemi pensava que Deus era contra ela. Quantas vezes eu e você já pensamos que Deus é contra nós, né? A Bíblia diz o contrário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas muitas vezes a gente fica pensando, Deus é contra nós. Está esperando eu só tropeçar, para ele jogar um raio na minha cabeça e acabar com tudo. Só eu que já tive esse pensamento? Deixa eu ver aqui. Só nós dois, né, Alex? Oh, Jesus. Que os anjos batam as asas. Irmãos, Noemi pensava que Deus era mau. Ela não viu que a bondade de Deus trouxe pão para casa. Mesmo sendo atraída a Deus pela bondade dele, ainda achava que Deus era mau. Muitas vezes você acha que Deus é mau. Mas deixa eu te contar uma boa notícia. Ele prova do seu amor conosco, dando o seu filho. Ele já deu o seu filho. Deus é bom. Você pode dizer isso nessa manhã? Então, às vezes a gente tem a imagem que Deus é um velhinho sentado no trono, esperando você errar para jogar um raio na sua cabeça. Esse não é Deus. Essa é a imagem católica que está na sua cabeça. Sabe? Toda vez que isso acontecer, coloca outra imagem na sua mente. Toda vez que você pensar nisso, lembre-se que Deus deu o seu filho por você e por mim. Para que hoje eu e você pudesse estar na casa do pão. Muitos de nós achamos em diversos momentos que Deus nos abandonou. É ou não é? Estão comigo, irmãos? Deus não te abandonou, querido. Deus trabalha nos bastidores. Amém? Ele trabalha nos bastidores para que você tenha o foco. Ele está por trás, né? Mas Ele nunca nos abandona. Sabe, quando Noemi se volta para o Senhor, no início ela não percebe o poder da decisão que ela acabou de tomar. Sabe, é quando ela se volta para o Senhor e corresponde a essa bondade dEle, voltando então para a terra da bênção. Você não tem noção, ela não tem noção de o quanto ela está sendo abençoada agora. Deixa eu te contar um segredo. Talvez você não ligou uma coisa com a outra. Noemi, irmãos, ela se tornou parente, trisavó de Davi, o rei Davi. Alguém lembra do rei Davi? Ruth se tornou bisavó do rei Davi. Olha a decisão que ela acabou de tomar agora e olha o que influenciou. Muito provavelmente esse livro está aqui hoje, na Bíblia, por conta do rei Davi ter colocado isso aqui. Muito provavelmente. Hoje nós estamos falando de Ruth por uma decisão que ela tomou. Um princípio espiritual. Sabe, que você possa tomar decisões como Ruth tomou, como Noemi tomou. Olhando para a bondade de Deus. Se você não sabe também, Davi, a Bíblia diz que o reino dele jamais acabaria. E que o descendente dele jamais deixaria de governar. Quem é a descendência de Davi? Jesus Cristo. Ruth, que não era judia, se torna da linhagem de Jesus. E a linhagem dela se torna uma linhagem real, realeza. Por uma decisão. Decidiu seguir a sogra. Sogra é bênção. Não é, sogra? Sogra é bênção, irmãos. Sabe, Noemi não sabia que Deus tinha algo planejado para ela. Irmãos, muitas vezes Deus está te abençoando tanto que você não está vendo.
Você não está percebendo que Deus está te abençoando, você não está percebendo as implicações do futuro. Você está aqui nesse país, você não está vendo as implicações daqui a alguns anos, se Jesus não voltar. Sabe? Não avalie o amor de Deus pelas circunstâncias. Não avalie a bondade de Deus pelas circunstâncias. Deus está trabalhando nos bastidores. Julgue o amor de Deus pela prova e pelo fato. O fato é, deu seu filho amado. Sabe, quando Deus está te restaurando, Ele te levando para o local que Ele tem para você, uma das coisas que Ele faz é te colocar com amigos, te colocar com irmãos de aliança. Eu não sei você, eu tenho muitos irmãos de aliança. Sabe, um dos propósitos, quando Deus está te levando de volta para a terra que Ele quer te estabelecer, é te colocar aliançado com gente ao seu lado. Essa pessoa que está ao seu lado hoje aí, muito provavelmente, é quem Deus quer que você tenha aliança. Ande em unidade no corpo de Cristo. Nós vamos ver isso na vida de Ruth, esse princípio espiritual. Estou encerrando. Vocês estão com fome, irmãos? De Jesus? Aleluia. Vocês estão vendo Jesus aqui, não? Noemi, irmãos, era judia. Amém? Ruth era gentil. Ela não era do povo judeu. Noemi também, nesse momento, ela está apontando para Jesus. Jesus era judeu. E Jesus, que é o pão da vida, está pegando na mão daquela mulher que não tinha esperança de salvação alguma e levando ela para a terra de Canaã, em outras palavras. Quando Jesus pegou na sua mão e pegou na minha mão, Ele nos levou de volta para o Pai. Sabe? Jesus aqui está representando, Noemi está representando Cristo também. Nós vamos ver aqui agora o que aconteceu. Então, de novo, choraram em alta voz, versículo 14. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O que é o nome, significa o nome de Orfa, irmãos? Alguém lembra? A nuca, pescoço. Deu um beijo, foi? Noemi deu um beijo em Orfa, o que aconteceu? Ela voltou. O que vocês estão vendo aqui? Nada está na palavra de Deus por um acaso, irmãos. Orfa deu a nuca para sua sogra e foi embora, deixou ela. Porém, Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou a ela. Muito provavelmente, irmãos, é porque Ruth ouvia as histórias a respeito do Senhor. Muito provavelmente, nós vamos ver agora. Mas pastor, Noemi pediu várias vezes para as noras ir embora. Orfa fez o que é certo. Ela atendeu o pedido da sogra. Irmãos, até o pastor que vos fala pode te pedir em algum determinado momento alguma coisa que não é o propósito de Deus para a sua vida. Até o pastor que vos fala pode falar para você, vai embora daqui. Eu não vou fazer isso em nome de Jesus, só se eu estiver louco. Mas se um dia eu estiver louco de fazer isso, até eu posso fazer como Noemi fez. Mas o propósito de Deus era que Orfa seguisse Noemi para a terra da bênção. Permaneça então onde Deus te estabeleceu. Disse Noemi, eis que a tua cunhada, Ruth, já foi embora e voltou para o povo dela e para os deuses dela. Eles não adoravam ao Deus Altíssimo. Eles tinham outros deuses. Também tu volta após a sua cunhada. Diz, porém, Ruth, não me enches, não continua com essa história, para que te deixe e me obrigue a não te seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem prover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aliança com a sogra. Sogra representando Cristo. Irmãos, essa mulher foi colocada na linhagem de Jesus. Ela se voltou para o Senhor. Ela
foi extremamente abençoada. Se você continuar lendo, irmãos, eu só falei 14 ou 15 versículos aqui. O livro de Ruth tem 4 capítulos. Se você continuar lendo, não tem tempo, eu poderia ficar aqui até às 5 da tarde falando com vocês. Eu gostaria muito, mas não sei se os irmãos conseguiriam. Mas, se você for ver mais à frente, ela se casa com um homem chamado Boaz. E esse homem muda a história dessa mulher e dessa Noemi. Boaz representando Cristo. Ele era riquíssimo. Cristo é riquíssimo. Ruth representa nós, a igreja. Boaz representa Cristo. Cristo é riquíssimo. Você, ao aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador, você acabou de fazer aliança com Ele. Noemi representando o povo judeu. Hoje nós buscamos a Jesus porque um povo judeu um dia se levantou e escreveu tudo aquilo que nós lemos hoje. Davi e Golias, quem escreveu? O povo judeu. As Noemis escreveram para que as Ruths, que somos nós hoje, pudéssemos encontrar o Boaz, que é Cristo. O Senhor restaurou a sua sorte, irmão. O Senhor restaurou a minha sorte. Hoje nós temos graça sobre as nossas vidas. Voltando e encerrando. Quando o Senhor está nos levando para a terra que Ele nos quer, no local que Ele nos quer, Ele nos dá irmão de aliança. Ruth foi essa mulher de aliança com Noemi. No dia que Ruth casou com Boaz, Noemi não foi passar fome. Noemi também foi abençoada por Ruth. Da mesma maneira, nós temos uns milhares de judeus aqui ao redor desse lugar. Você também pode ser canal de Deus para pregar o evangelho para ele. Vamos ficar de pé? O Senhor, quando Ele te traz para o local que Ele quer te estabelecer. E aqui eu vou ser bem claro com você. Essa igreja, não tenha dúvida, é o local que Deus tem te estabelecido. Prova disso é que você vai ter belos amigos. Prova disso é que Deus vai te dar um povo para você andar junto. Prova disso é que você vai estar vinculado com alguém. Deus, quando Ele te trouxe para essa terra, Ele te deu amigos. Jesus, certa vez Ele disse para os seus discípulos: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto tenho recebido do meu Pai, tenho-vos dado a conhecer. Sabe, se você tem recebido fé, conhecimento, sabedoria nesse lugar, quero te falar uma coisa: você tem se tornado amigo de Jesus. E Deus quer que você expresse essa amizade na vida dos irmãos, guardando uns aos outros, exatamente como Ruth fez. Ruth, ela não tinha toda a revelação ainda, amém? E ela disse que a única coisa que poderia separar ela da sogra era a morte. Mas deixa eu te contar uma coisa. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Nada. Eu não sei se você já foi num casamento. Normalmente em casamentos, os votos são o que Ruth falou para sua sogra. E lá no final fala que para separar então, que seja a morte. Mas deixa eu te contar uma coisa. Lá no céu, seu marido, sua esposa, vai estar lá também. Nem a morte vai te separar dele. Você não vai ter esse vínculo de matrimônio. Você não vai ter a relação que você tem hoje. Mas nem a morte pode separar das pessoas que te cercam. Nem a morte pode separar de Cristo.
Essas pessoas que estão em volta de você agora, muito provavelmente, são esses amigos de aliança. É com esses amigos que Deus vai te levar. Vai te levar para a terra da qual mana leite e mel e vai te abençoar. Sabe qual que é o seu papel nesse jejum? Por esses amigos? Orar por eles. Ore por eles. Ore pelas pessoas que estão na sua célula. Ore pelas pessoas que estão junto com você. Quer ver um princípio espiritual? Lá em Jó no capítulo 42, versículo 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Depois que Jó fez o quê? Orou, intercedeu. Pergunto para essas pessoas aí, quais são os alvos de oração dela? Depois que você orar por eles, a Bíblia está falando aqui, que Jó se tornou próspero. E lhe concedeu em dobro tudo o que ele possuía antes. A oração por você pode te dar algo, mas a oração pelo próximo pode te dar em dobro. Fazendo barganha com Deus não, irmãos. Fazendo troca não. Porque o amor de Cristo já está dentro de você, você tem encargo para orar. Então hoje mesmo, se volte para o Senhor. Queria que apagasse as luzes. Quero que você se volte para o Senhor nessa manhã. Sabe, hoje mesmo Ele pode mudar a sua sorte, como Ele mudou a sorte de Noemi e Ruth. Hoje mesmo, a escolha que você fizer vai determinar como vai ser o seu futuro. O futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, da sua próxima geração. Sabe, Deus te chamou para voltar para a casa do pão. Talvez você estava lá em Moabe, na terra da maldição. Mas hoje mesmo, lembre-se da bondade do Pai. E o quanto Ele te ama. E como Ele prova esse amor dando o pão, que é Cristo. Ele é o pão que desceu do céu e é o nosso alimento. Sabe, não saia da posição na qual Deus te estabeleceu. Mas se você sair, volta hoje. Mesmo que haja momentos difíceis na sua vida, se volte para Ele hoje. Então quero que você feche seus olhos. Ore agora, fala: Senhor, eu não quero sair da posição que o Senhor me colocou. Eu quero experimentar do Senhor, eu quero experimentar de um grande despertamento, de um grande avivamento na minha vida. Pai, eu não quero sair da posição da qual o Senhor me estabeleceu. Antes eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor. Mesmo que eu não veja o pão, eu creio que o pão já me foi dado. Mesmo que eu não veja nada, eu creio na bondade do Senhor. Eu creio que é o Senhor que conduz a minha vida, não são as circunstâncias. Eu creio que é o Senhor que opera em mim tanto querer quanto realizar. Não sou eu mesmo de fato. Eu creio no Senhor, eu espero no Senhor. Eu espero confiadamente no Senhor e na Tua bondade. Pai, eu te agradeço pelos amigos que o Senhor tem colocado diante de mim. Te agradeço pela aliança que o Senhor tem dado em cada um desses amigos. Pai Santo, em nome de Jesus, que essa igreja possa crescer, possa avançar em relacionamentos, em relacionamento com o Senhor, em relacionamento uns com os outros, em relacionamento nas células. Pai Santo, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos nessa tarde, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o nosso coração está inclinado para o Senhor, porque o Senhor nos atraiu pela Tua bondade com eternas cordas de amor.